Já vou acionar a nossa analista de política, Juliana Lopes, que está lá em São Paulo. Oi, Ju, seja bem-vinda, bom plantão para nós. Queria que você trouxesse a avaliação do governo e da oposição e também falasse sobre essas manifestações dos integrantes do governo, porque todo mundo está colocando a culpa nos outros, né? A gente viu o tweet da Gleisi Hoffmann dizendo que o problema é da manifestação da oposição, as ondas que foram criadas. O Padilha já dizendo, podemos discutir ali uma reforma ministerial. Então, recuperando as discussões de meses atrás. Todo mundo tentando empurrar e poucos estão discutindo os reais problemas do governo e o que precisa ser feito a partir de agora. Juliana, bem-vinda. Vamos juntos nesse sábado. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Agora, pelo menos, a gente está vendo um discurso que é parecido, né? Porque esse é um ponto também de discussão. Cada um fala ali uma coisa diferente e, no fim das contas, fica esse problema espalhado, pulverizado. Mas, aparentemente, temos ali do lado governista todo mundo apontando para algumas causas, sejam elas reais, né, ou façam parte de um grande pacote, que é, primeiro, taxação do Pix, aquela que nunca aconteceu, foi espalhada como uma fake news. De acordo com integrantes do governo, essa queda nesse momento seria uma questão pontual que poderia ser revertida nos próximos meses e ainda reflete o que aconteceu ali no fim do ano, no começo do ano, em relação a essa fake news, né, onde o governo foi mal avaliado porque iria taxar de alguma forma essa maneira de pagamento que é utilizada no Brasil inteiro. Tem outros pontos também que eles colocam: alta do dólar, preço dos alimentos, esse de fato é um grande problema, e algumas soluções sendo colocadas pelos ministros com quem eu conversei nesse momento, como por exemplo, vamos focar em medidas para a produção de alimentos que possam de alguma forma reduzir esses preços que estão apertando o bolso do consumidor, né, de quem vai fazer ali as compras no supermercado. Vale a gente lembrar que produção de alimentos é uma medida que não é tão rápida e agora o governo precisa correr contra o tempo para tentar reverter essas medidas. Nos bastidores, o que a gente precisa observar? Que tem aquela ala política na briga clássica com a ala econômica afirmando, olha, a gente avisou que essa questão da ampliação da fiscalização do PIX poderia ser um problema. É uma ideia da equipe econômica. Equipe econômica errou. Então, essa rusga entre a equipe política e a econômica, que ficam ali com pensamentos divergentes dentro do governo, está sendo colocada nesse momento. Por que isso é um problema? Porque acaba dividindo ali o governo federal, o Palácio do Planalto e quem, de fato, leva essas medidas e essas orientações ao presidente Lula. De um outro lado, a gente tem nesse momento político muito sensível para o presidente da República, a oposição ganhando ainda mais munição. A oposição que já chegou com os trabalhos ali no Congresso, afirmando que iria bater mais nas medidas econômicas, queria tentar fragilizar o governo sobre o preço dos alimentos. Agora tem uma pesquisa que mostra que a avaliação do governo despencou e isso vai ser utilizado muito nos discursos que a gente vai observar ao longo da próxima semana e talvez dos próximos meses. Tem munição aí na oposição. E tem um outro ponto também, que eu ouvi de um deputado, que é isso que a gente está colocando aqui na tarja, que mostra que o governo não está entregando, não está conseguindo entregar o que prometeu. Nesse ano de 2025, esse é um discurso muito forte, porque 2025 é esse ano preparatório para as eleições de 2026. Então, tem um governo que precisa correr contra o tempo, mostrar medidas que realmente façam diferença para as pessoas que estão avaliando mal o governo e tem uma oposição que ganhou muita munição. Isso vai se sustentar ao longo dos próximos meses? É o que a gente precisa observar, não dá para responder nesse momento. Até porque a política vai ser mexida na próxima semana por algumas questões, muito provavelmente com a entrega ali pela PGR de uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também acaba fragilizando a oposição. Então, são peças que a gente precisa observar após essa pesquisa, que é muito séria, é muito sensível para o governo e são os posicionamentos desse momento. Vale a gente lembrar, só para finalizar, que o governo, claro, está olhando com atenção essa pesquisa. Ontem teve reunião para discutir quais serão os próximos passos, como vai ser alinhado o discurso e quais medidas vão ser apresentadas. Mas, por enquanto, ninguém adianta, Pedro, o que vai ser de fato que vai
reverter a curto prazo esse cenário de queda de popularidade. Por enquanto, o que os ministros afirmam é que é pontual e que o governo vai conseguir reverter nos próximos 2 meses, 3 meses no máximo. Ontem, quando a pesquisa foi divulgada, Juliana, a gente começou ali a conversar com integrantes do Palácio do Planalto. Muita gente, e esse é um fato que chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que você se deparou com isso também, foi a surpresa inicial em que integrantes do Planalto receberam a pesquisa, porque eles imaginavam uma queda na avaliação do presidente Lula. A pesquisa Quest divulgada há algumas semanas atrás já apontava isso, mas não imaginavam uma queda tão grande no período de 60 dias. Afinal de contas, o último Datafolha tinha sido divulgado em dezembro e mostra uma queda de 11 pontos percentuais na avaliação positiva do governo do presidente Lula. Outra coisa que me disseram ontem, agora não dá para usar a comunicação como desculpa, porque ela foi modificada recentemente. O presidente substituiu o ministro da Secretaria de Comunicação Social, anteriormente o Paulo Pimenta, agora o Sidônio Palmeira, que de fato começou a mostrar as suas ideias e a atuar na comunicação do governo, mas a avaliação ainda é de que esse tempo foi curto. Em compensação, os problemas, tanto da queda anterior como da queda atual, são parecidos. Inflação, as discussões relacionadas ao aumento do dólar. Naquele momento ainda não tinha discussão do PIX, porque isso aconteceu no início do ano, mas os problemas ainda são os mesmos e as soluções ainda não apareceram, né, Ju? E o problema mais sério, que eu recebi uma avaliação que é muito interessante, que diz o seguinte: a comunicação, né, no primeiro momento, a comunicação ela pode ser avaliada não como de fato algo que foi ali capaz de reduzir a popularidade do governo, mas a condução da comunicação mostra muito como a condução do governo também está com algumas travas que precisam ser melhor colocadas, né, que precisam ser desafios que precisam ser driblados. Se não tem ali alguém conduzindo um discurso único, fazendo uma organização disso, a comunicação é ruim. E aí eles colocam isso para o governo também. Se é como se fosse uma orquestra, né? Se o presidente não está ali como o maestro dessa orquestra, cada um vai para o lado, fica pulverizado e ninguém sabe o que está acontecendo de fato com o governo, mostra um governo sem rumo. E no que diz respeito a essa questão que você coloca sobre o que você conversou com os ministros, é muito esse entendimento nesse momento. Precisa aparecer uma medida rápida, que ainda ninguém sabe qual vai ser, mas que deve agora ser colocada como ponto principal para que a reforma ministerial talvez aconteça. Então tem vários fatos envolvendo aí essa avaliação do governo. A gente vai seguir com o jornal, Ju, só uma pontuação. Tem um incômodo, especialmente no Congresso Nacional, com a postura do presidente Lula em algumas questões, porque eles falam o seguinte: o presidente indica que vai fazer uma reforma ministerial, mas demora para fazer. O presidente indicou que ia tomar medidas para a redução do preço dos alimentos, mas ainda não fez. Então também tem um incômodo da base, especialmente não dos políticos mais alinhados ao presidente Lula, mas da base do governo no Congresso Nacional, que se queixam dessa demora para tomar as decisões por parte do governo. É exatamente isso, uma demora, ficam sem entender exatamente quando essas medidas vão ser implementadas, algumas são anunciadas e aí o presidente volta atrás, então esse é o ponto principal da comunicação. E por que que isso é importante? Porque Lula precisa fazer uma articulação política melhor com os partidos, precisa deixar a base mais forte para ter governabilidade. Quando os partidos veem que o governo está sendo mal avaliado, aí não querem embarcar, não querem dar votos no Congresso, não querem fazer parte da esplanada dos ministérios. Então, é uma pesquisa que vem mostrando um grande problema que não vai ser resolvido rapidamente e que precisa ser olhado com bastante atenção para 2026, para que o governo não chegue em 2026 mais fragilizado do que já está nesse começo de 2025. E a gente segue repercutindo. Obrigado pela sua participação, Juliana. A gente volta a conversar ao longo do Agora CNN.